Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa, bons estudos para nós, certo? Continuando aí com a língua e linguagem, certo? Agora nós estamos aí no âmbito da comunicação, no gênero do discurso, tá? Nós já estudamos, já ouvimos falar o que é língua, o que é linguagem, o que é fala, que código que se usa para a comunicação, como se estabelece a comunicação, certo? Tudo isso aí nós vimos nas aulas passadas. Nessa aula aqui vamos ver um pouco, tá? Porque não vai dar para abranger tudo, né? Não é que é coisa demais, mas é bom a gente ver pausadamente para não confundir, certo? Então nós vamos ver o que é essa teoria da comunicação, né? Então nós já sabemos que se estabelece a comunicação. Então nós vamos entender como surgiu essa teoria da comunicação e por quê, né? Como ela funciona. E se tiver tempo também, vamos ver aí, né? Se não tiver tempo na aula, na parte 2, a gente vai ver os gêneros do discurso conforme Bakhtin, certo? Então, olha só. Primeiramente, vamos aí para a teoria da comunicação conforme Jacobson, certo? Ele tem esse nome aí, ele é russo, é por isso que ele tem esse nome que é um pouco estranho pra gente, né? Roman Osipovich Jacobson, certo? Ele estruturou, então, essa teoria da comunicação. Ele foi um pensador russo, certo? Ele é considerado, né, um dos mais importantes linguistas do século XX, certo? Ele foi um pioneiro da análise estrutural da linguagem, da poesia e também da arte, certo? Então, na ciência da linguística, né, que é a ciência aí no campo das letras, né, da ciência das letras, ele contribuiu maravilhosamente, né, para a linguística geral. Sua proposta, portanto, procurava explicar o que seria a comunicação a partir de 6 elementos. Então, já sabia que havia comunicação, né, que havia comunicação. Então, ele, estudando, então, ele montou a teoria, né, que precisamos de 6 elementos, certo, para constituir a comunicação. Esses 6 elementos são esses: emissor, mensagem, receptor, canal, código e referente, certo? Ou seja, alguém que fala, que usa um tipo de mensagem para alguém que recebe essa mensagem por meio de um canal, certo? Usando um tipo de código, né, uma língua, um símbolo, e o referente, né, sobre o que está se falando. É isso, certo? Teoria da comunicação usa esses 6 elementos. A gente vai ver direitinho aqui, tá? Passo a passo, mais devagarinho. Aqui tem um exemplozinho, certo? Esse esqueminha que exemplifica muito bem o que é a teoria da comunicação segundo Jacobson, certo? Aqui nós temos esse esquema em que parte aqui do emissor, ok? Ele vai emitir ao receptor de forma a convencê-lo, certo? Sempre que a gente fala com alguém, a gente quer passar uma mensagem, de certa forma, convencer algo, certo? Então, ele fica nessa função de receptor, na função conativa. Um exemplo, vou dar só o primeiro exemplo, depois a gente vai voltar aqui e falar um por um, tá? Mas olha só, na teoria da comunicação, nós sabemos que nós temos que ter alguém que fala e alguém que recebe, certo? Alguém que emite e alguém que recebe. Então, nós temos o emissor e o receptor. Um exemplo claro agora, você está aí assistindo a videoaula, o emissor sou eu, certo? A professora. Você está na condição de receptor, você é o aluno. Você está acompanhando a aula, está me ouvindo, fazendo umas anotações, estudando. Eu estou usando neste momento o canal, né, para, vamos dizer assim, o canal pode ser muito bem compreendido como a videoaula, né, um meio tecnológico, em que nesse canal eu testo essa comunicação a fim de chamar a sua atenção, a fim de estabelecer a comunicação com você, mesmo seja por gravação, e eu uso também a função referencial, certo? Porque eu vou me referir a um certo contexto. A função referencial, ela se trata de algo aí objetivo. No caso aqui, eu estou falando da teoria da comunicação. Então, eu estou te passando uma mensagem, né, por meio da videoaula, falando de uma teoria científica do campo das letras, que é a teoria da comunicação. Então, está acontecendo esse esqueminha nosso aqui, ó, da teoria da comunicação. Emissor, na função referencial, e você ir na posição de receptor, tá bom? Nós vamos depois entender cada um, tá? Olha só, de acordo com Jacobson, a comunicação verbal é composta de 6 fatores, né? Foi o que a gente acabou de falar. Exemplos:
Por exemplo, nós temos o emissor. Eu dei um exemplo lá atrás, eu, professora, né, estou explicando. Então, eu sou a forma de emissor. Podemos ter como exemplo, né, de emissor um orador, né, certo? Uma cerimônia religiosa, uma cerimônia de formatura, um narrador, por exemplo, em um jogo de futebol, um autor em um livro. Todas essas posições aqui que estão, faz parte da teoria da comunicação e está na posição de emissor, ok? Está na função de emissor. Receptor. Então, nós já sabemos, então, que receptor é quem recebe essa mensagem, certo? Então, é um tipo de ouvinte, um tipo de leitor, telespectador, usuário, destinatário, certo? Por exemplo, eu posso estar explicando e você é o meu ouvinte, você é meu telespectador, né? Você está aí do outro lado da telinha, contemplando a videoaula, né? Estudando por ela. Por exemplo, o autor escreve e alguém lê, certo? Então, emissor, receptor, ok? Código. A gente já viu um pouquinho sobre o que é código, né? Sistema linguístico ou comunicativo, um conjunto de signos e regras linguísticas, como nós estudamos na aula passada. Pode ser, por exemplo, aqui eu estou usando a língua portuguesa, né? E no que eu estou narrando, falando com vocês, estou também usando, né, as letras, né? O sistema gráfico de letras, né, no idioma da língua portuguesa. Então, esse é o tipo de código. A mensagem, né? Que tipo de mensagem? Dependendo da situação de discurso que você estiver com alguém, dependendo da situação de comunicação que você tiver, você vai usar um tipo de mensagem. Pode ser texto, por exemplo, no WhatsApp, né? A todo momento você manda mensagem de texto, troca mensagem de texto com as pessoas. É um tipo de mensagem que você está mandando e usando para a sua situação de comunicação. Discurso, o conteúdo que está sendo dito, certo? No nosso exemplo, eu sou a emissora professora, o aluno é o receptor, estou usando a língua portuguesa, certo? Tanto falada quanto escrita. E a minha mensagem, o conteúdo aqui, né, nosso, língua portuguesa, estamos falando sobre teoria da comunicação, certo? Nosso conteúdo aqui é o que está sendo dito, é o que eu estou explicando. Contexto, né? O referente à situação. O referente basicamente é sobre o que mesmo você está falando, certo? No caso, eu estou falando sobre a teoria da comunicação, eu estou sendo bem objetiva, certo? Porque eu estou falando de algo científico, certo? Então, esse é o meu contexto. Canal, certo? Canal de comunicação. O contato ou conexão psicológica ou física, né? Seja essa conexão psicológica, Deus está batendo papo com você e a gente testar a comunicação e dar certo, Deus está falando, você me ouvindo, a gente se entendendo, né, em uma conexão mesmo psicológica, ou até física, né, pelo canal de comunicação, seja até ele um aparelho midiático, né, por exemplo, internet, o notebook, o celular, né, seja o que você esteja utilizando, tá bom? E além desses fatores aqui, também há o ruído, né, ou seja, na teoria da comunicação, eles consideram todos esses 6 fatores, também consideram o ruído, né? Ou seja, qualquer coisa que interfira na comunicação. Por exemplo, você está assistindo a minha videoaula. Se, por exemplo, der um raio ou do nada acaba a energia da sua casa, você está no computador, o computador desliga, interferiu a nossa comunicação, certo? Um tipo de ruído. Veio um raio, né? Vai chover, veio um raio, você estava concentrado na aula, veio um raio e tirou a sua atenção. Você levou um susto e por um momento você desprendeu daquilo que você estava tão concentrado. Então, também faz parte da comunicação esse tipo de interferência, certo? Interferência também até de eu estar falando com vocês, passando a mensagem, você para o seu colega, e ele entender errado, entender mal a sua expressividade, né? Porque a comunicação é essa também. A comunicação, da maneira que nós usamos, nós somos entendidos e também, dependendo da forma que a gente usa, somos desentendidos, né? Nós somos mal compreendidos. Então, tem aí, né, esses lados opostos. Então, esses 6 fatores da comunicação são esses, tá bom? Os fatores ou elementos mencionados anteriormente exercem 6 funções. Então, nós já sabemos que o processo de comunicação
tem, né, possui 6 fatores, que são emissor, receptor, código, mensagem, contexto e canal, né? Também o ruído pode ser considerado aqui também no processo de comunicação, né? No caso aqui a interferência da comunicação, mas esses aqui são os 6 fatores, e esses 6 fatores, eles vão exercer funções, certo? Além de serem objetos, eles têm as funções, e as funções são essas. Pode ser função referencial ou denotativa, né? Mesmo nome. Pode ser... saindo meio ponteiro aqui. Pode ser função emotiva ou expressiva. Pode obter uma função conativa ou apelativa. Pode obter uma função fática, ou uma função metalinguística, ou uma função poética, tá bom? Professora, mas como assim? Olha, dependendo de como você usa a sua mensagem, a sua comunicação, você tem um objetivo, certo? Ora, você quer convencer, persuadir alguém. Outra hora, você quer se expressar a sua subjetividade, os seus sentimentos. Outra hora, você quer denotar, referenciar algo, explicar algo para alguém. Então, você percebe que a comunicação, a mensagem que você usa, nem sempre ela tem só uma função, ela tem várias funções. Dependendo da forma, né, em que você tem essa intenção, você vai mudar, então, a função aí da sua comunicação, certo? Por isso, nós não temos só uma função na comunicação, nós temos várias. Então, olha só, a primeira, função referencial ou denotativa. Quando se diz referencial ou denotativa, às vezes alguém pode falar só denotativa, tá? Então, tenham em mente, certo? Que eu posso falar tanto só referencial ou posso falar tanto só função denotativa, tá? Essa função, ela tem um foco no referente, objeto ou situação da mensagem tratada, né, a ser tratada. Então, o meu foco, né, é no objeto, é na situação em que eu vou passar a mensagem, com informações objetivas. Por exemplo, o jornal, tanto escrito quanto falado, certo? O jornal impresso e o jornal da TV que você vê. A linguagem, a comunicação predominante é de função referencial. A comunicação que o repórter, que o apresentador, né, o âncora do jornal, ele desempenha é uma função referencial, certo? Porque ele vai descrever com informações objetivas, com foco mesmo, né, naquilo a ser tratado, é a função referencial, tá? Ele vai desempenhar isso. Então, essa função referencial ou denotativa, ela é muito comum, ela é típica de textos descritivos, científicos e jornalistas. Então, nesses tipos de texto aqui, o que predomina, certo, é a função referencial denotativa. Por que eu digo predomina? Porque pode ser também que, dependendo da sua intenção de comunicação, dependendo de como alguém vai comunicar com você, não use somente uma função, certo? Pode ter duas funções juntamente, tá? Pode misturar. 2. Função emotiva ou expressiva. Foco no emissor, com suas emoções e opiniões, tipo de frases, de interjeições e poesias subjetivas. Lembra que no início que eu falei que hora você quer falar sobre algo, outra hora você quer se expressar suas emoções? Então, a função emotiva ou expressiva, ela está aí para isso. Ela é o foco no emissor, ou seja, se você vai falar, você quer falar de você, por exemplo, está chateado com alguém, ou você quer escrever, né, algo, uma poesia, uma música, ou até uma música que fala muito o que você sente, é uma função emotiva, certo? Ela desempenha uma função emotiva, porque ela está aí desempenhando um papel para a subjetividade, certo? Totalmente subjetiva, emotiva. É bem diferente dessa aqui, não é? Essa aqui, um exemplo. Se eu pedir para vocês fazerem uma poesia, se eu pedir para vocês me fazerem uma história, um relato sobre você, você vai usar muito a função emotiva. Você vai se expressar e vai ser subjetivo. Se eu pedir para você fazer uma redação dissertativa argumentativa, você já não pode usar essa função aqui. Você deve lançar mão da função referencial ou denotativa, certo? É essa função aqui da comunicação que deve ser empregada na sua redação dissertativa argumentativa. Então, viram que para cada situação a gente tem uma função específica? É isso.
Continuando, função conativa ou apelativa, certo? Outra vez, pode ser só denominada como função conativa. Alguém também pode só falar função apelativa, tá? Mas tenha em mente que é a mesma coisa, tá? Para ficar melhor assim, você pode falar da apelativa, né? Por quê? É quando o meu foco é no receptor. Quando eu tenho o objetivo de convencê-lo, de persuadi-lo, certo? Um exemplo, quando você quer muito que alguém te faça um favor, quando você quer uma permissão da sua mãe, do seu pai, você vai usar ali de artifícios, a sua mensagem, né, a sua função de comunicação vai ser uma função apelativa, uma função conativa. Outro exemplo são mensagens publicitárias, né? Por exemplo, batom, né? Tinha uma propaganda antiga que ficava falando compre batom, certo? Porque é apelativo, está com foco no receptor, né? Ou seja, no interlocutor ali, na pessoa que está assistindo a propaganda, querendo persuadi-lo, convencê-lo a comprar aquele produto, porque aquele produto é bom, né? Mensagem publicitária tem muito isso, né? Compre, faça, peça, sempre tem, né, esses comandos. Então, é a função conativa, ok? Temos também a função fática. O termo fático foi cunhado por Malinowski e vem do grego fatos, falado, do verbo fanai, falar, dizer. Foco no canal, certo? A função fática tem um foco no canal. Visa estabelecer contato entre os sujeitos. Um exemplo é uma saudação entre duas pessoas que se encontraram. Por exemplo, você está passando na rua, certo? Você está indo e do outro lado você vê um amigo muito chegado, certo? E há muito tempo você não vê. Você vai rapidamente usar a função fática. Ei, fulano! Oi, olha eu aqui. A pessoa vai olhar, né? Vai te achar e vai ao seu encontro ou vai te dar um oi, certo? Vocês vão se encontrar e estabelecer comunicação. Então, a função fática está com foco no canal, ou seja, quando você quer chamar a atenção, o foco da mensagem para você, você usa a função fática, né? É uma função fática, estabelecer uma comunicação. Tem a função metalinguística também, que é o foco no código, ou seja, na própria linguagem. Tipo de dicionários e gramáticas. Não só disso aqui, mas, por exemplo, quando se diz função metalinguística, é quando eu uso um código para falar do próprio código. Eu uso um código para explicar o próprio código. Exemplo do dicionário. O dicionário usa palavras escritas, né? Usa palavras para o quê? Para explicar as próprias palavras, não é? Não é isso? Por exemplo, você gosta muito de cinema. Você ama cinema e você vai assistir a um documentário que fala sobre o cinema, sobre produção de filmes, como surgiu o cinema, né? Então, olha só, você está assistindo uma espécie de filme que fala sobre como se faz filmes. Isso é função metalinguística. Se você vai no dicionário, você vai procurar palavras, ler palavras que vão explicar outras palavras. É a função metalinguística, tá bom? Temos também a função poética, a última aqui, que o foco é na mensagem. Tipo de obras literárias e publicitárias, ou seja, aqui eu tenho maior liberdade, né? Porque eu posso escrever com espaço para interpretação, né? Vagas interpretações. Eu não preciso, né, obrigatoriamente ser descritivo e objetivo, muito científico, para que tudo seja entendido de acordo com a realidade, como na função referencial. Aqui na função poética eu tenho mais liberdade para isso, entende? Então é isso, tá? Por hoje, nós ficamos com a teoria da comunicação, certo? Com 6 elementos que fazem parte da comunicação e com as funções também da comunicação, que são essas. Vamos fazer atividades, vamos falar mais sobre isso aqui, vocês vão ficar top nisso aqui, tá? Às vezes parece muita coisa, mas é tranquilo, tá bom? Até a próxima, bons estudos, dúvidas, eu estou disponível no PV, no grupo, é só me chamar, tá bom?